Se eu lhe dissesse que em apenas 7 dias você poderia começar a transformar completamente a forma como vê o mundo, e que isso não exige dinheiro, sorte ou talento especial, você acreditaria? Talvez não. Afinal, você foi ensinado a pensar que grandes mudanças levam anos. Mas essa é uma mentira confortável. A verdade é que, se você mudar a forma como pensa hoje, pode alterar o rumo da sua vida antes da próxima semana acabar. O mais curioso, o mundo ao seu redor continuará o mesmo. O que mudará será você. O maior adversário que você enfrentará ao longo da vida não é um concorrente no seu trabalho, não é um vizinho que o inveja, não é um rival que deseja a sua queda. O inimigo mais perigoso mora em um lugar que ninguém vê, dentro da sua própria cabeça. Ele conhece cada fraqueza sua, lembra com detalhes de cada erro que você já cometeu e sabe exatamente como usar essas memórias para mantê-lo paralisado. Ele não chega gritando, ele sussurra. Fala com um tom de voz quase reconfortante, como se estivesse protegendo você, dizendo: espere mais um pouco. Não é a hora certa. Você não está pronto. Essa voz interna é convincente porque se disfarça de prudência. Mas, na realidade, ela é a maior barreira entre você e aquilo que deseja conquistar. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que não avança por falta de oportunidades, de dinheiro ou de habilidades. Mas a verdade é que a derrota acontece muito antes de qualquer tentativa. A derrota começa quando você acredita mais no que essa voz diz do que naquilo que sabe ser possível. É como se, tijolo por tijolo, você construísse muros invisíveis dentro da sua mente, tão sólidos que superam qualquer obstáculo real que pudesse surgir no caminho. Se você parar para pensar, quantas vezes desistiu antes mesmo de dar o primeiro passo? Quantas ideias abandonou porque a sua própria cabeça decretou que não valeria a pena tentar? A diferença entre quem vive preso e quem se liberta não é a ausência de medo, mas a forma como decide agir quando o medo aparece. Ele sempre estará lá. É como uma sombra que o acompanha em cada esquina da vida. Mas cabe a você escolher se vai convidá-lo para sentar e ditar suas decisões ou se vai reconhecer sua presença e agir apesar dele. Eu já vivi isso mais vezes do que consigo contar. Lembro-me de um inverno rigoroso em uma casa fria, com a lareira apagada e as mãos dormentes de frio. Eu estava diante de um trabalho importante, mas a vontade de parar era imensa. Nada em mim queria continuar. Uma parte gritava para desistir. A outra, quase silenciosa, insistia para eu escrever mais uma frase, mais um parágrafo, mais uma página. Naquele momento, não houve aplausos, não houve reconhecimento, não houve qualquer sinal de que aquilo valeria a pena. Mas, quando terminei, entendi que a vitória não era sobre o texto. Era sobre mim mesmo. Eu havia vencido a resistência interna. Essas batalhas silenciosas são as mais importantes. Quando você decide levantar 30 minutos mais cedo, mesmo querendo ficar na cama, quando enfrenta aquela conversa difícil que está evitando há semanas, quando conclui uma tarefa que tem adiado há meses, tudo isso são vitórias contra o inimigo invisível. Cada pequena vitória enfraquece essa voz e fortalece a sua identidade de alguém que cumpre o que decide. A ciência confirma isso. Pesquisas sobre neuroplasticidade mostram que cada vez que você toma uma decisão corajosa, cria novas conexões no cérebro, fortalecendo caminhos mentais que tornam mais fácil repetir esse comportamento no futuro. É como treinar um músculo. Quanto mais você o desafia, mais forte ele fica. O problema é que muita gente espera sentir motivação para agir, mas a motivação é instável. Ela aparece e desaparece conforme o humor, o clima ou as circunstâncias. O que realmente transforma é a disciplina de agir mesmo quando a vontade não existe.
E essa disciplina se constrói justamente enfrentando pequenas batalhas diárias. Por isso, se você quer começar a virar o jogo contra o seu inimigo interno, faça um teste simples. Durante os próximos 7 dias, escolha algo que tem evitado e enfrente. Não precisa ser algo grandioso, mas tem que incomodar. Pode ser acordar mais cedo, concluir uma tarefa atrasada, iniciar um projeto que vem protelando. No primeiro dia, você vai sentir desconforto. No terceiro, vai perceber que a voz interna perdeu um pouco da força. No sétimo, talvez descubra algo poderoso. Você é mais forte do que imaginava, e esse é o segredo que os grandes entendem. Eles não deixam que a dúvida e o medo decidam por eles. Eles sentem, reconhecem, mas seguem adiante. Com o tempo, a pergunta deixa de ser "será que eu consigo?" e passa a ser "qual é o próximo desafio?" Nesse ponto, você não está apenas vencendo batalhas. Você está mudando quem você é. A diferença entre quem caminha com propósito e quem vive perdido não está no acaso ou na sorte, mas na clareza de direção. Um objetivo verdadeiro não é apenas uma ideia vaga ou uma frase de efeito. Ele é um ímã tão poderoso que continua puxando você para frente, mesmo nos dias em que tudo parece pesado e desanimador. A maioria das pessoas nunca experimenta isso porque se contenta com desejos soltos. Quero uma vida melhor, quero ganhar mais dinheiro, quero ser feliz. Palavras assim não têm força suficiente para sustentá-lo quando as dificuldades surgem. O que faz a diferença é transformar o seu objetivo em uma visão tão clara que se torne impossível para o seu cérebro ignorá-lo. Imagine-se já vivendo aquilo que deseja. Sinta a textura, o cheiro, o som, as emoções. Se o seu objetivo é conquistar um novo emprego, veja-se entrando no escritório. Ouça o som das conversas ao redor. Perceba a energia do ambiente. Sinta o peso da satisfação ao receber um elogio pelo seu trabalho. Imagine-se contando para a sua família sobre a conquista e percebendo o orgulho nos olhos deles. Quanto mais vívida for essa imagem, mais real ela se tornará para você. E quando ela parecer real, você começará a agir como se já estivesse a caminho dela. Mas sonhar não é suficiente. Grandes metas precisam ser divididas em pequenas ações diárias. Um sonho inteiro pode parecer uma montanha impossível de escalar, mas qualquer montanha se vence um passo de cada vez. Esses passos precisam ser tão claros e específicos que não deixem espaço para desculpas. Se o seu objetivo exige aprender algo novo, reserve um tempo fixo todos os dias para estudar. Se precisa melhorar sua saúde, estabeleça dias e horários inegociáveis para treinar. Se quer criar um projeto, defina entregas diárias ou semanais que mantenham você avançando. O segredo é tratar essas ações como compromissos sagrados com o seu futuro. Não são tarefas que você cumpre quando sobra tempo, mas compromissos que moldam quem você está se tornando. Quando você quebra esses compromissos, não atrasa apenas um resultado, enfraquece a confiança em si mesmo. Quando os cumpre, fortalece uma identidade nova, a de alguém que cumpre o que decide. Eu me lembro de um homem que nunca tinha corrido mais do que alguns quilômetros, mas decidiu se inscrever para uma maratona. Ele não apenas marcou a data, ele a colou em um lugar onde pudesse vê-la todas as manhãs. Contou para amigos, familiares e colegas, tornando impossível desistir em silêncio. Cada treino antes do amanhecer, cada passo dado no frio e no cansaço, não era apenas sobre correr, era sobre manter um pacto consigo mesmo. No dia da prova, quando cruzou a linha de chegada, percebeu que a medalha era apenas um símbolo. A verdadeira conquista era ter se tornado alguém incapaz de desistir daquilo a que se compromete. Essa mesma força está ao seu alcance. Comece escrevendo o seu objetivo de forma tão detalhada que qualquer pessoa que lesse entenderia exatamente o que você quer e como será quando alcançá-lo.
Depois, pergunte-se: qual é a menor ação diária que me aproxima disso? E então, transforme essa ação em hábito. Quando a motivação falhar, e ela falhará, volte à visão que criou no início. Feche os olhos e viva novamente a sensação de já ter conquistado o que deseja. Essa conexão emocional é o que mantém você em movimento quando tudo parece mais difícil. Quem pensa como os grandes não espera se sentir pronto para agir. Eles agem e, no processo, se tornam prontos. A vida não pede licença para colocar você à prova. Enquanto você faz planos, sonha com o futuro e imagina o caminho perfeito, ela já está preparando testes que vão exigir mais do que você acha que tem. É por isso que a pergunta certa nunca é: será que isso vai acontecer comigo? Mas sim, o que vou fazer quando acontecer? Porque, acredite, vai acontecer. Nenhuma trajetória é reta, limpa e previsível. E na maioria das vezes, as maiores viradas nascem justamente dos momentos em que tudo parece ruir. A dor de um revés é real. Negar isso não ajuda. Quando algo dá errado, a primeira reação é sentir que chegou o fim da linha, que nada do que você fez valeu a pena. Mas é justamente aí, no calor da frustração, que a diferença entre as pessoas comuns e as pessoas extraordinárias começa a se formar. As primeiras aceitam a derrota como definitiva. As segundas olham para o caos e perguntam: o que posso aprender com isso? Eu me recordo de um empresário que conheci, um homem determinado que investiu anos de trabalho e todo o dinheiro que tinha para construir seu próprio negócio. Durante um bom tempo, parecia que tudo caminhava bem. Mas em questão de semanas, clientes desapareceram, dívidas se acumularam e ele perdeu cada centavo que havia colocado. Qualquer um teria visto isso como um sinal para desistir, voltar a um emprego estável e nunca mais arriscar. Ele, porém, decidiu encarar o fracasso como uma escola cara, mas valiosa. Passou meses revisando cada decisão, cada erro, cada alerta que ignorou. Não procurou culpados, procurou causas. E quando começou de novo, aplicou cada lição aprendida com rigor absoluto. O resultado? O segundo negócio prosperou muito mais do que ele sonhara no primeiro. Essa capacidade de transformar quedas em combustível é como o trabalho de um ferreiro. O metal só se torna mais forte depois de passar pelo fogo e pelo impacto do martelo. As dificuldades não são interrupções na sua jornada. Elas são parte essencial dela. E por mais estranho que pareça, os momentos em que você se sente no fundo do poço, muitas vezes são os que revelam sua verdadeira força. Mas existe um detalhe que poucos percebem. A forma como você reage aos golpes não depende apenas de você. As pessoas que você mantém por perto funcionam como lentes que distorcem ou ampliam a sua visão. Em tempos de crise, há aqueles que se sentam ao seu lado apenas para reforçar o quanto a situação é terrível, repetindo que não há saída. E há outros que reconhecem a dor, mas estendem a mão para puxá-lo na direção de uma solução. É por isso que, quando a vida testar você, escolher as vozes que vai ouvir pode ser tão decisivo quanto escolher as ações que vai tomar. E aqui está algo que talvez você não tenha percebido. Todo problema parece maior quando você está dentro dele. É como olhar para um quadro colado ao seu rosto. Você só vê manchas e confusão. Mas quando dá um passo para trás, percebe a imagem inteira. A crise que hoje parece o capítulo final é, na verdade, apenas uma página na história completa. Ela não define quem você é, a menos que você permita. Quando encarar o próximo revés, e ele virá, experimente fazer algo diferente. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que isso está tentando me mostrar? Talvez esteja lhe apontando para um caminho mais inteligente. Talvez esteja moldando a disciplina que você vai precisar mais adiante. Talvez esteja apenas testando o quanto você realmente quer aquilo que diz querer.
E ao perceber isso, você deixará de ver as quedas como inimigas e passará a tratá-las como o material bruto com que se constrói a vitória. O segredo não está em evitar os golpes, mas em se recusar a permanecer no chão depois que eles atingirem você. Porque é nesse momento, quando tudo parece desmoronar, que você pode escolher se será mais um que desiste ou alguém que transforma um tropeço em ponto de partida para um salto ainda maior. A prisão mais perigosa que alguém pode conhecer não tem muros, grades ou guardas. Ela é construída lentamente a partir das histórias que você conta a si mesmo sobre quem é, o que pode e o que não pode fazer. Essas histórias se repetem tantas vezes que, com o tempo, você passa a acreditar que são fatos inquestionáveis. E quando isso acontece, você para de testar os seus próprios limites. O que antes era apenas uma crença vira um limite real. Não porque o mundo o impôs, mas porque você aceitou. A diferença entre viver preso e viver livre está em algo muito simples, mas poderoso. Acreditar mais do que suas dúvidas. Não se trata de se achar melhor que os outros, de ignorar falhas ou de viver numa ilusão de invencibilidade. É algo mais profundo. A confiança inabalável de que não importa o tamanho do problema, você encontrará uma forma de atravessá-lo. Quando essa certeza existe, cada obstáculo muda de forma. Ele deixa de ser um muro e se torna um enigma a ser decifrado. O oposto também é verdadeiro. Quando falta essa confiança, qualquer dificuldade parece prova de que você estava certo em duvidar. Uma entrevista de emprego perdida confirma que você não nasceu para isso. Um relacionamento que não deu certo vira sinal de que você não é bom o bastante. Você começa a colecionar justificativas para não tentar, criando um catálogo de evidências que sustentam suas limitações. A chave para quebrar essa prisão está em inverter o foco. Em vez de passar dias remoendo falhas e erros, comece a registrar vitórias, mesmo as menores. Anote o dia em que concluiu uma tarefa que vinha adiando há semanas, o momento em que manteve a calma numa discussão, a vez em que continuou, apesar do cansaço. Esses registros se tornam um arquivo vivo das suas capacidades, um lembrete concreto de que você já superou situações antes e pode fazer isso de novo. Eu já vi essa transformação acontecer diante dos meus olhos. Lembro-me de um homem que foi chamado para fazer seu primeiro discurso em público. Na noite anterior, suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar as anotações. O suor escorria pelo rosto antes mesmo de subir ao palco. Nos primeiros minutos, a voz falhou e ele quase desistiu, mas permaneceu. Terminou os 15 minutos, mesmo que tenha parecido uma eternidade para ele. E naquele instante, algo mudou. Ele tinha uma prova física e irrefutável de que era capaz de agir mesmo com medo. Anos depois, esse mesmo homem falava para auditórios lotados com confiança. E não foi porque, de repente, o medo desapareceu. Foi porque ele decidiu não deixar que o medo decidisse por ele. É aí que mora a grande virada: parar de esperar se sentir pronto para agir. Muita gente acredita que a confiança vem antes da ação, mas é o contrário. A ação constrói a confiança. Cada passo dado, apesar da insegurança, é um tijolo novo na estrutura da sua autoconfiança. E quanto mais você constrói, mais firme fica essa base. Durante a próxima semana, experimente fazer algo simples, mas transformador. Toda vez que pensar, não consigo, acrescente, ainda. Essa palavra é pequena, mas muda tudo, porque abre espaço para o crescimento. Ela transforma uma sentença final em uma vírgula, lembrando que a história não acabou. E cada vez que você agir com essa mentalidade, estará provando a si mesmo que suas dúvidas são apenas visitantes, não moradores permanentes da sua vida.
O que separa as pessoas que conquistam das que permanecem no mesmo lugar não é a ausência de medo ou insegurança. É a decisão repetida dia após dia de não deixar que essas emoções ditem o que será feito. No fim, acreditar mais do que suas dúvidas não significa ignorá-las, mas ouvir o que dizem e seguir em frente mesmo assim. E é justamente essa escolha que, com o tempo, redefine quem você é e até onde pode chegar. Quando você vence as batalhas dentro da sua mente, o mundo ao seu redor começa a ceder. É aí que os limites se tornam desafios e os desafios se transformam em vitórias. E se isso já fez sentido para você, imagine o que vai acontecer quando você der o próximo passo. O vídeo que está aparecendo na sua tela agora é como uma escada que o levará ainda mais alto, ajudando-o a expandir sua sabedoria e a se tornar uma versão mais forte, mais preparada e mais capaz do que é hoje. Agradeço por ter estado comigo até aqui e espero por você lá no próximo vídeo. Vamos continuar essa caminhada juntos.